Olá, olá! Continuando então a aula sobre Reforma Protestante, a segunda parte agora, nós vamos estudar como o espírito da Renascença pôde influenciar os reformadores. Aqui eu vou fazer uma ressalva: os teólogos, de modo geral, não conseguem enxergar isso, tá? Por isso que a necessidade das ciências humanas. Como assim, professor, ciências humanas? Você trabalha antropologia, sociologia, história, teologia, geografia, tudo junto, para a gente poder fazer uma análise muito melhor, histórica, sociológica, e para você compreender mais os fenômenos, né? Porque senão fica uma coisa muito romantizada e aí não dá. Vamos tentar aproximar-se da realidade humana o mais próximo possível. E nesse quesito aqui agora, que a gente estuda a Renascença, o Justo Gonzalez, né, daqueles primeiros livros que eu mostrei a vocês, ele não consegue enxergar como o Renascimento, principalmente o individualismo da Renascença, ele agiu no espírito da reforma, ele discorda dos historiadores. Entretanto, eu concordo com os historiadores e eu vou, porque eu sou uma pessoa religiosa, frequento a igreja e percebo essas características principalmente no movimento protestante. E aí eu vou tentar mostrar para vocês isso posteriormente, né, como é que esse espírito, abre aspas, do individualismo está presente, né, na reforma. Mas dito isso, vamos começar a entender qual que é a importância da reforma no contexto do Renascimento. Tá? Porque é importante entender que o Renascimento ele era sim um movimento intelectual da elite, de modo geral. E as classes mais baixas não tinham condição de ler e nem tinham acesso, né, a esse conhecimento renascentista. E aí, eis aí o papel da reforma. Quando os monges, né, ou a igreja absorve os valores do Renascimento, começam os estudos, começam a ter uma nova cosmovisão, uma nova ideia de como interpretar as escrituras, e eles pregam essa nova interpretação às pessoas mais simples que frequentavam as igrejas, elas conseguem absorver o espírito do Renascimento. Daí a importância da reforma. A reforma vai levar os princípios renascentistas àquelas pessoas que não tinham a condição de leitura no período. Tá bom? É importante entender também que as pessoas do século XIV, né, século XIII, XIV, viveram tanto o problema que eles começavam a enxergar a Bíblia e enxergar, né, os pregadores e a igreja de forma diferente. E mais, eles começavam a experimentar uma nova forma de viver a religião. E isso eu acho importante. Eles repensaram, né? Então, pautaram, mudaram alguns princípios que para eles não eram satisfatórios para compreender o contexto do período que eles estavam inseridos, né? E aí é importante também retratar que o papado, nesse período, ele estava em crise. Geralmente, os papas eram considerados grandes mecenas, mas em assuntos teológicos eram péssimos, né? Alguns autores dizem que eles tinham mais amores pelas coisas profanas do que pela própria palavra de Deus. E por último, né, eu já falei isso aqui, essa nova cosmovisão que está surgindo, essa nova forma de interpretar a vida e o mundo que vão influenciar esses pensadores agora nesse período. Então, beleza. Aqui eu vou apontar para vocês agora algumas características da igreja que estavam sendo questionadas, né? Primeira delas, no contexto das reformas, é a não obediência do celibato, né, que os padres tinham. Aí está o Papa Alexandre VI aí. E esse Papa Alexandre VI, por exemplo, ele era casado e teve 4 filhos, né? E tinha amantes ainda. Você tinha, por exemplo, no Vaticano, no período, um prostíbulos, né? E isso mostrava, de certa forma, não uma vida, né, de igreja, uma vida santa, geralmente que as pessoas pregavam que tinham que ser seguidas, né? Outra coisa que era muito comum, que eu vou mostrar aqui, essa prática que eu já falei, que eu falei que ia falar de novo, que é a prática da simonia.
A prática da simonia vinha junto com uma outra prática, que era a prática da indulgência. Por isso que as pessoas confundem uma com a outra, tá? A simonia nada mais é do que a manipulação do sagrado para comprar cargo ou para agir, para influenciar as pessoas para que creem em alguma coisa. E aí, essa venda de favores, né, essa utilização vinha com a salvação das pessoas. Então, se você usar de um ato em relação a essa relíquia, por exemplo, está aí o leite de Maria, se você se ajoelhar, colocar 2 moedas, você será salvo. Então, a simonia, que é a manipulação das coisas físicas sagradas, que a definição está um pouquinho até diferente, tá? Ela está ligada à indulgência. Por isso a confusão geralmente que as pessoas têm, né? E aí essa briga que existia também entre Estado e Igreja. Por que que isso vai favorecer o espírito da reforma? Porque os próprios imperadores que não queriam mais a influência da Igreja nos Estados, lembra lá na Idade Média, quando começou aquele conflito, era a oportunidade de criar uma nova religião e não ter a Igreja Católica mais sendo uma influência sobre eles, né? Então aqui um desvencilhar, a formação de novos países levou um espírito também. Eu não gosto de usar o termo nacionalista, tá? Porque aqui não existe o nacionalismo ainda, que é só no século XIX. Mas o espírito de pertencimento a um país, a uma nação, que não é o nacionalismo ainda, beleza? E aí também uma coisa importante tratar, e essa que é uma das mais importantes, o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, né? O desenvolvimento de um espírito mercantil, nós já falamos, ainda não é o capitalismo, está no meio termo, né? A ascensão da burguesia, isso é importante, e com a ascensão da burguesia você tem o lucro. E aí começa a surgir agora a igreja pregar contra o lucro da burguesia, utilizando principalmente do Antigo Testamento. Se você empresta dinheiro a juros para um irmão, isso era um pecado mortal. E, aliás, está em Deuteronômio. Coitados dos banqueiros atuais, hein? Então você tem aqui, está lá, a usura. Assim deverão ser afastados todos os usuários, todos os rebeldes e ladrões. Dessa forma irá florescer a caridade. Ou seja, o lucro era condenado pela igreja. O nome do pecado era usura. E aí eu peguei o texto até em Deuteronômio, que está lá, ó, escrito falando a respeito do assunto. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás, o irmão não. Entendeu? Se vai sacanear, saqueia só o outro. Mas beleza. E aí, nós temos então, desculpa eu sair aqui, a principal coisa que existia, né? As heresias medievais. Então, diante desse momento, há um surgimento, né, de seitas heréticas, muitas, do século XII e XIII, então, quando eu falo seita herética, que batia de frente com a doutrina do credo da igreja, né, mudando até você tinha as ordens dos flagelantes, dos humilhados, que andavam sempre todos rasgados, mas impunham isso a todo mundo, como se eles detivessem a verdade e os outros não. Os flagelantes, se mortificar, né, com chicote, que aliás era uma prática comum dos religiosos da época, mas era uma seita dentro da igreja, e com o tempo se tornaram um movimento herético. Beleza? E desses movimentos, eu vou ressaltar 2, tá? Esse aqui chamado os cátaros, por quê? Porque tomaram uma proporção muito grande e tiveram que ser contidos ou por cruzadas, beleza? Ou pelos próprios exércitos reais. Que eles eram maniqueístas, acreditavam, né, na dualidade. O que quer dizer isso? Que existiam 2 deuses, o diabo e Deus, e o diabo criou um mundo, né? Então, tinham que todo mundo ser pobre, e o mundo, esse físico, havia sido criado pelo diabo. Os cátaros, que se alegavam como puros, foram obviamente combatidos e mortos, né? E os valdenses, né, de um cara chamado Pedro Valdo, que era um monge, século XII, que pregava a pobreza. Só que esse aqui até que não tinha problema muito, não. O grande problema dele é que muitas pessoas aderiram a ele e começaram a incomodar o poder, né, localizado, e por isso a necessidade de combate e destruição desses. Tá? Beleza? E aí, qual que foi a arma da igreja para combater essas seitas, né, que estavam surgindo uma atrás das outras, né? E ainda não tem Lutero, nós estamos ainda no século XIV, Lutero século XVI ainda, tá? Então você tem, principalmente 2 coisas foram importantes, né, para combater
esses movimentos heréticos. O primeiro deles, as ordens mendicantes, os franciscanos, os jesuítas vão surgir posteriormente, vão ser uma arma também contra essas seitas, mas principalmente os franciscanos, que viviam da caridade, andavam entre as pessoas e davam muito alento. Aliás, até hoje, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, tem muitos, né, que andam no centro da cidade descalço, com uma roupa cinza, sempre com o cabelinho cortado aqui assim, ajudando o mendigo, andando descalço, dando chinelo, etc. Tal. Né? E aí o Tribunal da Santa Inquisição, é onde a sua origem é interessante, era um tribunal feito para se discutir assuntos eclesiásticos e com o tempo virou uma forma de inquisição mesmo, de perseguição no sentido de instrumento poderoso na luta contra os hereges e quem queria dividir a igreja. Agia por muitas vezes com truculência, intolerância, que mais que eu posso falar? Sempre sendo obtido as coisas pela tortura. Então a pessoa passava horas sendo torturada até se confessar o seu pecado. Tá? É importante ressaltar aqui que nesse período da Idade Média, para a Idade Moderna, o que era combatido eram os movimentos heréticos, século XIII, XIV e XV. E a partir do século XVI que você combate as bruxas. Eu nem coloquei foto do instrumento de tortura, não, porque eu acho meio pedante isso e bobeira. Mas você tem esse tribunal que julgava as pessoas de heresia, era uma força muito grande. Na Espanha foi muito utilizado. O judeu morreu a rodos e todo movimento contrário também morria a rodo. A Espanha foi excelente nisso. Né? E o judeu por dois motivos. Um por ser herege e o segundo motivo por cobrar juros. Tá? E aí a gente trabalha agora quais foram os movimentos já no século XV para o século XVI, são chamados de precursores da reforma, que eles têm a ver com Lutero, ou seja, Lutero chegou a lê-los, conhece esses caras, né, deu uma ideia, não eram heréticos, mas queriam fazer, para a igreja era herético, mas de modo geral, eles queriam uma limpeza da igreja, né, queriam uma moralização. O primeiro deles é na Inglaterra, né, com Wycliffe, que é esse aqui, e eu até coloquei assim para vocês verem, ele pegava 4 pontos principais. Primeira crítica dele é a crítica às escrituras pertencerem apenas à igreja. Ele achava que as escrituras tinham que ser traduzidas e entregues a todas as pessoas. Primeiro ponto de heresia aqui, que a igreja falava que o documento só poderia ser escrito em latim e pertencer à igreja. Tá? Ele falava que a igreja era invisível e não física, não existia local, não precisava de templo para se reunir. E isso também foi considerado uma heresia para a igreja que tinha lá a estrutura toda arquitetada, vaticana, etc. Tal, né? E, e ele foi o primeiro cara a falar sobre predestinação, que foi um problema também. Ele virou e falou que Deus já escolhia as pessoas, tinham pessoas pecadoras e pessoas santas, caminhavam juntas, e já tinha um grupo de pessoas escolhidas. Até aí. Então, que dentro, se isso for verdade, que dentro da estrutura da igreja, entre os padres, etc., tal, tinham pessoas perdidas. E eles não estavam salvos por serem padres. Eles poderiam achar que eram religiosos, mas Deus não os salvaria. E isso também foi considerado herético. E por último, que foi o pior deles, que vai surgir lá para o século XIII, a doutrina da transubstanciação. Para quem não sabe qual que é a doutrina da transubstanciação, é quando que o pão, no momento da ceia católica, o padre levanta, ele se transforma literalmente no corpo de Cristo. Até um pão que virou uma hóstia, que virou pedaço de carne, está lá no Vaticano. Né? Isso aqui eles acreditavam mesmo. Ele faz a crítica a essa transubstanciação, falando que isso era uma espécie de magia, isso não acontecia. Então aqui, obviamente, foi considerado herege, não morreu em vida, mas foi queimado 3 vezes depois. Tá? Desenterraram o cara e queimaram ele 3 vezes. O outro é o Jan Hus, que é na região do Lutero, na Boêmia, no Sacro Império Romano Germânico, onde está a Tchecoslováquia hoje. Polônia, aquela região, Polônia, mas, né? E aqui você tem então, ele também não tinha grandes problemas. Ele apenas leu as obras de Wycliffe, ele usava as obras de Wycliffe nas universidades alemãs, né? E a questão dele maior de John Hus
é que ele não concordava com Wycliffe, ele não queria destruir a Igreja Católica, só que ele tinha uma característica nacionalista. Ele queria a formação da Alemanha e não queria uma influência de uma igreja, né, italiana, do Vaticano, dentro do Império. E os próprios líderes da Alemanha até apoiaram em parte. Por isso, foi considerado herético e perseguido, ele até que não tinha grandes questões doutrinárias com a igreja, mas acabou sendo perseguido. Tá? E aí, na próxima aula, eu vou começar a tratar os protestantes, né, que é o Martinho Lutero, e vou falar como vai iniciar então esse processo